Você já entrou em uma loja de materiais de artes e ficou completamente perdido com a diversidade de marcas que existem? Tem materiais escolares, semiprofissionais, profissionais, e você se pergunta: o que isso quer dizer? Hoje eu vou te explicar como funciona esse sistema de classificação, por que ele existe e como ele pode interferir na sua pintura. Olá, artistas, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, Jéssica Start. E se você ainda não me conhece, eu me chamo Jéssica, sou artista plástica e também professora. E esse é o seu novo canal favorito de artes. E sem mais enrolação, vamos para o conteúdo do vídeo. Classificação dos materiais artísticos. E antes de mais nada, você precisa saber que essa classificação dos materiais em profissionais, semiprofissionais e escolares não surgiu como uma lei, uma regra oficial. Então não existe uma ABNT, um comitê internacional ou qualquer outra instituição que tenha decidido bater o martelo e afirmar que determinado material é escolar ou profissional ou semiprofissional. Na realidade, não existe um órgão regulador dessa classificação. Essas categorias surgiram por conta de um conjunto de fatores: o desenvolvimento da indústria de materiais artísticos, a criação de normas de segurança e o nascimento do mercado educacional. A indústria foi percebendo ao longo das décadas que precisava separar os seus produtos, já que cada público tinha necessidades e poderes aquisitivos diferentes. Foi assim que surgiram linhas distintas de materiais. Até a década de 1980, não existia uma distinção formal entre materiais escolares, profissionais e semiprofissionais. Ainda não havia uma regulamentação da indústria. E para explicar a origem dessa classificação dos materiais, a gente vai ter que voltar um pouquinho na história. Por muitos séculos, eram os próprios artistas que produziam seus materiais. Eles trituravam os pigmentos, misturavam com os veículos, preparavam o suporte e até os próprios pincéis. Isso exigia deles um conhecimento mínimo de química para manipular esses elementos e poder pintar. Com a Revolução Industrial e o desenvolvimento da indústria química, surgiram os primeiros pigmentos sintéticos e as grandes máquinas de moagem. A produção teve seus custos reduzidos e com uma qualidade mais previsível, já que as fábricas mantinham um certo padrão. Assim surgiram os primeiros fabricantes de tintas, como Wilson Newton, de 1832, e Sennelier, de 1887. Abandonar a produção caseira trouxe muitos benefícios para os artistas, especialmente a segurança, já que para produzir certas tintas, eles precisavam manipular metais pesados. Lembrando que esses metais, como cobalto, cádmio, mercúrio, arsênico e até chumbo, são altamente tóxicos para o organismo. Mas olha só, uma informação importante agora. Esses metais pesados ainda faziam parte da formulação das tintas. O artista só deixou de fazer a sua manipulação direta. Mas, de qualquer modo, já é um ponto positivo no que diz respeito à saúde e à segurança. E com o processo industrial, o artista pôde economizar muito mais tempo. As fábricas já entregavam para eles tintas que tinham um padrão na sua cor, na sua consistência e até no grau de pureza dos pigmentos. E agora que você já entendeu como é que foi esse processo da indústria assumir a produção dos materiais artísticos, especialmente das tintas, vamos falar sobre como surgiu essa distinção entre os próprios materiais. Entre 1880 e 1950, diversos países criaram leis de ensino obrigatório. Assim, expandiu o número de escolas públicas. Muitos sistemas de ensino também passaram a incluir desenho, pintura e outros trabalhos manuais na grade curricular. E assim, o consumo de materiais artísticos pelo público infantil explodiu. Nas décadas que se seguiram ao longo do século XX, a indústria foi percebendo que precisava separar seus produtos, já que cada público tem necessidades e poderes aquisitivos diferentes. E esses materiais também precisavam ser mais baratos, já que a gente tinha um uso em grande escala para uma grande quantidade de crianças. Assim, as fábricas começaram a produzir tintas mais fracas, com menos pigmento. Eram tintas mais diluídas e que também tinham uma menor durabilidade, justamente para atender esse público infantil. Mas vocês se lembram que a indústria não deixou de adicionar aqueles metais pesados nos materiais, não é? Pois é. Ao longo do século XX, não era raro que ocorressem intoxicações, alergias e até envenenamento por metais pesados, especialmente pelas crianças.
Essa realidade só vai mudar realmente em meados da década de 90. Aliás, eu posso fazer um vídeo só sobre o uso indiscriminado desses materiais tóxicos ao longo da história. Comentem aqui embaixo se vocês quiserem. Legislação. E o que vai regulamentar a segurança dos materiais são as legislações criadas a partir da década de 70. Tudo começou com as normas europeias sobre segurança de brinquedos e materiais destinados às crianças, que são as revisões da EN 71. Isso foi essencial para separar materiais infantis dos demais. As normas garantiam segurança, com exigências para os produtos não causarem qualquer tipo de reação, alergia, intoxicação, sufocamento ou qualquer tipo de acidente grave. Já na década de 1990, nos Estados Unidos, surgiu a norma ASTM-D 4236, que trata dos rótulos de precaução para materiais de arte. Essa norma exige que os fabricantes informem se aquele produto pode oferecer algum risco crônico à saúde, como, por exemplo, a presença de alguma substância tóxica. A norma STM-D 4236 também exige que todo material artístico vendido nos Estados Unidos seja analisado por um toxicologista certificado. E o rótulo precisa informar se aquele material não é tóxico, se existe alguma substância perigosa, se ele pode causar algum tipo de irritação, alergia ou até mesmo câncer, e também quais são as suas instruções de uso. Existe também o selo ACMI, Art and Creative Materials Institute, dos Estados Unidos. Esse instituto faz testes e certifica os materiais em selos de segurança. O selo APCO, Approved Product, que é liberado para crianças, e o selo CLCO, Caution Label, que contém substâncias que exigem cautela. As normas americanas e europeias obrigaram a indústria a reduzir a toxicidade dos materiais infantis, a informar nos seus rótulos a presença de algum tipo de toxina, fazer testes laboratoriais e também criar linhas diferenciadas para os diferentes públicos por questões de segurança. Com as leis de segurança para crianças e a proibição de pigmentos tóxicos, foi criada a linha escolar. Marcas como Faber-Castell, Giotto e Pentel foram as primeiras a usar termos como escolar nos seus rótulos. Os materiais escolares têm um menor custo de produção, menor resistência à luz e cores mais fracas. É por isso que as linhas escolares são mais acessíveis e populares. Então perceba que a criação de uma linha escolar não se trata de uma categoria artística. Trata-se de uma categoria de preço e, sobretudo, de segurança. Ela foi criada para atender às demandas da educação infantil. E no final das contas, os materiais de linha escolar acabaram se tornando uma alternativa mais acessível, mais viável para artistas iniciantes. Agora vamos falar da categoria de materiais profissionais. Esses já vão ter uma origem mais antiga, desde a Renascença, quando os pintores e artesãos produziam as suas próprias tintas utilizando pigmentos puros. Só que a formalização do termo como profissional só foi instituída no século XIX, quando as tintas passaram a ser produzidas por fábricas e a industrialização exigiu padrões mínimos de qualidade. E assim os pigmentos passaram a ser classificados por pureza, transparência, resistência à luz e estabilidade. A categoria profissional nasceu na necessidade da indústria de padronizar materiais de alta performance para artistas, museus e arquivos. E esses materiais são destinados aos profissionais que estão buscando forte pigmentação, resistência à luz e alta durabilidade. Pelo nome, você já deve imaginar que os materiais de linha semiprofissional ou estudantil são um meio termo entre as linhas escolar e profissional. Essa categoria é mais recente e surgiu justamente porque havia um grande abismo, uma grande diferença de valores entre os materiais de linha profissional e os materiais de linha escolar. A linha estudantil ou semiprofissional surgiu como um intermediário e é destinada para estudantes e artistas mais experientes. E além do aspecto financeiro, a própria qualidade dos materiais criou essa demanda. O material escolar era fraco demais para a execução da técnica, e o material profissional era caro demais para fazer os estudos. A formulação dos materiais de linha semiprofissional é muito semelhante aos materiais de linha profissional, só que eles são um pouco mais baratos. São utilizados os pigmentos puros, mas eles estão em uma menor concentração.
Também é importante pontuar a existência de outras duas normas. A primeira é a ASTM-D 4303, de 1985, dos Estados Unidos. Essa norma avaliou a resistência à luz dos pigmentos, determinando a durabilidade dos materiais. E assim foi reforçada a diferença entre os materiais profissionais, aqueles que são altamente resistentes, dos materiais escolares, que já não precisam ter uma durabilidade tão alta. E existe também a norma ASTM-D 5067, que é uma especificação técnica para tintas de aquarela artísticas. Essa norma ajuda a definir a qualidade mínima em composição, pigmento, desempenho e durabilidade. Se você quer uma tinta de qualidade, um bom indício é ver se essa tinta segue essa norma. A norma ASTM-D 5067 estabelece requisitos para composição, propriedades físicas, desempenho e rotulagem de tintas de aquarela de artistas. Ela fala sobre a identificação de pigmento e o quão resistente à luz ele é, sobre a consistência e viscosidade da tinta e quais propriedades físicas ela vai ter. Ou seja, a tinta que está em conformidade com essa norma indica que o fabricante assume um nível mínimo de qualidade para uso artístico. Isso já ajuda a distinguir os materiais que têm fins de estudo, brincadeira, dos materiais que já vão ter uma finalidade mais profissional. Apesar de ser uma criação 100% da indústria, por necessidades comerciais e também de segurança, essa classificação foi reforçada por fatores técnicos, como a qualidade do pigmento, o preço e também a segurança do uso. Nós adotamos até hoje essa classificação porque ela facilita a comunicação com os consumidores, no que diz respeito ao valor, ao público-alvo e também à qualidade dos materiais artísticos. É por isso que é importante que nós, artistas, saibamos qual é o seu significado e o seu uso prático. Inclusive, me conta aqui embaixo nos comentários qual é a linha de materiais que você utiliza e se você está satisfeito com ela. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar se você acha que esse conhecimento pode agregar para mais pessoas, e também não deixe de se inscrever aqui no meu canal para receber mais conteúdos de arte como esse. Também não deixe de me seguir no Instagram e no TikTok, eu estou sempre postando vídeos dos meus processos de pintura, dicas e também conteúdos sobre os meus cursos. E os meus cursos são o Profissão Artista, que é um curso que vai te auxiliar a se posicionar de forma mais profissional no mercado de artes. O curso Aquarela em Suas Mãos, um curso completo para você dominar todas as técnicas de pintura em aquarela e produzir as suas próprias obras. E, finalmente, o Aquarela Primeiros Passos, o meu curso especial de aquarela para crianças. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.